Eu só quero ver meu saldo bancário. A voz era baixa, mas firme, sem gaguejar, sem medo. A sala inteira desviou o olhar imediatamente, como se aquela frase fosse proibida ali. O garoto, com apenas 10 anos de idade, com tênis simples, uma camiseta de segunda mão e o cabelo um pouco despenteado, estava parado em um balcão de vidro na área VIP do prédio financeiro mais caro da cidade, enquanto dezenas de adultos riam como se tivessem acabado de ouvir a piada do ano. Ele nem sequer piscou, repetindo, olhando agora diretamente para o gerente. Senhor, eu só quero verificar meu saldo. Aqui estão minha senha e minha identidade. Do outro lado do balcão, o gerente, um homem alto com cabelo penteado para trás e um sorriso forçado, lentamente baixou o maxilar. Ele olhou o garoto de cima a baixo, como se estivesse vendo alguém que se perdeu e não sabia onde estava. Você? Ele perguntou, franzindo a testa. Você quer ver o saldo? De qual conta, garoto? Da conta poupança da escola? Do cofrinho? De trocados? Algumas pessoas ao redor já haviam começado a rir. Um riso cruel. O riso daqueles que acreditam que o dinheiro define o valor de uma pessoa. Um homem de terno cinza, segurando uma taça de champanhe caro, sussurrou para a mulher ao lado dele. Deve ser o filho de uma faxineira. Ele usou alguma brecha e entrou aqui porque se sente importante. Mais risadas ecoaram pelo salão de mármore. Mas o garoto não se intimidou. Ele simplesmente estendeu a mão, uma mão pequena, mas firme, segurando uma pasta transparente que continha um número de conta, um documento original e uma autorização de acesso. Esta é a conta. Meu avô a abriu quando eu nasci. Ele faleceu na semana passada. Minha mãe diz que agora está no meu nome. A palavra faleceu fez a atmosfera ficar um pouco menos barulhenta, mas a arrogância ainda dominava o ar. O gerente cruzou os braços e riu com escárnio. Pequeno, esta é uma zona exclusiva. As contas normais são lá embaixo. Aqui só se atende investidores de alto nível, clientes que movimentam milhões, não pirralhos que ainda brincam com videogames. O garoto respirou fundo, olhou calmamente para o gerente e respondeu. Eu conheço minha situação e não quero arriscar nada, eu só quero verificar meu saldo. A mulher que estava ao lado do homem que bebia champanhe cutucou levemente o braço do marido, sufocando uma risada. Querido, filma isso. Vai viralizar. Enquanto isso, a segurança começou a se aproximar do garoto, pronta para escoltá-lo para fora como um intruso. Mas o garoto não recuou um único passo. Ele colocou a pasta cuidadosamente no balcão, como se fosse algo sagrado, e acrescentou. Eu prometi ao meu avô que viria assim que ele morresse. Sinto muito, mas não vou sair sem cumprir a vontade dele. O riso coletivo parou por 2 segundos, apenas 2, até que alguém no fundo gritou. Mostre-nos, milionário, qual é o seu sobrenome, herdeiro? O garoto levantou o queixo calmamente, sem agressividade, e respondeu claramente. Meu nome é Liam Miller. Este sobrenome simples e comum, provocou ainda mais escárnio. Miller, repetiu o gerente rindo. Nunca ouvi falar. Aqui só são permitidos sobrenomes de revistas. Garoto, não de lista de presença da escola. Todos riram novamente, exceto o garoto. Ele estava de luto. Mas ninguém ali sabia. Ele estava cansado, mas ninguém ali notou. Ele estava cumprindo uma promessa, mas ninguém ali a respeitou. Senhor, poderia por favor digitar este número no sistema? É tudo o que eu preciso. O gerente exibiu um sorriso torto. Tudo bem, já que você insiste tanto, eu vou verificar. Aposto que tem um bônus para crianças. A plateia improvisada irrompeu em gargalhadas, mas enquanto o gerente digitava no computador, algo começou a acontecer. O gerente congelou. Seus olhos se arregalaram e o sorriso desapareceu, como se nunca tivesse existido. Ele tentou digitar novamente. Repetidamente.
Sua mão começou a tremer, e pela primeira vez, desde que o garoto pôs os pés naquele lugar, ninguém mais riu. O gerente engoliu em seco, sentindo o ar sair. Garoto? Quem exatamente era seu avô? O garoto simplesmente respondeu, olhando-o nos olhos. O único que nunca riu de mim. O gerente piscou várias vezes, como se o monitor estivesse exibindo algo impossível. Ele até bateu na tecla do mouse, desconectou o teclado e o conectou novamente. E ele até empurrou a cadeira para trás, o rosto completamente pálido. Os convidados, notando a mudança repentina, começaram a se aproximar. O que está acontecendo? Perguntou o bebedor de champanhe. Quanto ele tem? Ele deve ter uns $100 e um vale-presente, sussurrou alguém, tentando provocar mais risos. Mas não provocou risos. Por quê? Algo estava errado, algo estranho, algo muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. O gerente pigarreou, tentando manter a compostura. Eu preciso confirmar um detalhe no sistema interno. Entendido. 1 segundo. O garoto simplesmente observou calmamente, com uma postura que ninguém esperaria de um garoto de 10 anos. Tudo bem, ele respondeu. Eu vou esperar. O gerente pulou de sua cadeira, foi até uma porta lateral e desapareceu nela. Antes de entrar, ele chamou um funcionário em um sussurro. Venha comigo. Você tem que ver isso agora. E a porta se fechou. Silêncio novamente. Liam permaneceu imóvel, a mão ainda sobre a pasta transparente. Seus olhos estavam úmidos, não de medo, mas de lembrança. Ele sussurrou para si mesmo. Vovô, eu estou fazendo o que você pediu. Não me deixe sozinho nisso, tá? Mas ninguém ouviu. Agora que ninguém mais estava humilhando o garoto, as pessoas estavam simplesmente curiosas. Uma senhora mais velha se aproximou e perguntou cautelosamente. Meu filho, por que você quis vir sozinho? Sua mãe sabe que você está aqui? O garoto balançou a cabeça, sem sentir culpa. Minha mãe não sabe que eu vim hoje. Eu queria esperar, mas eu prometi ao meu avô que viria assim que ele... Sua voz falhou enquanto ele fechava os olhos para o céu. A senhora ficou comovida. Algumas pessoas se sentiram desconfortáveis. Ele continuou. Eu não vim buscar dinheiro. Eu só queria ver o saldo, porque meu avô disse que o dinheiro conta uma história e que eu só a entenderia se a visse com meus próprios olhos. Esta passagem atingiu a consciência de todos que a ouviram como uma pedra. A atmosfera na sala havia mudado, de escárnio para um silêncio opressor e expectante. Os lustres ostentosos pareciam de repente menos brilhantes, e o piso de mármore impecável parecia frio e implacável. Liam estava ali como um farol de integridade em meio a um mar de superficialidade. Ele sabia que o que estava acontecendo atrás daquela porta mudaria sua vida, mas ele não sabia o quão profundamente. Enquanto isso, na sala privada, o gerente falava rapidamente e quase sem fôlego com um homem mais velho que parecia ser o superintendente da agência, o Sr. Henderson. Olhe para isso! Gritou o gerente, tremendo e virando o monitor. É impossível. Deve ser um erro do sistema. Não há erro, respondeu o superintendente Henderson, depois de verificar 3 vezes. Sua voz estava calma, mas pesada com o peso da informação. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Esta conta estava selada por ordem judicial há 10 anos e só podia ser acessada se o menor apresentasse os documentos pessoalmente. Os dois se entreolharam, assustados. E a quantia? Perguntou o gerente, suando. Está correta. O superintendente respondeu com uma voz baixa, quase incrédula. Esta não é uma conta corrente, é uma conta de ativos privados. Ativos, fundos internacionais, imóveis em custódia. Não é um simples saldo bancário, é um império. Então este garoto é o herdeiro legítimo de uma fortuna imensa? O gerente fechou os olhos, envergonhado do que havia dito antes.
Ele se lembrou de cada comentário zombeteiro, de cada risada condescendente. Ele havia tratado um rei como um mendigo. Lá fora, o silêncio continuou até que um dos convidados perguntou: Ei, garoto, você sabe quanto dinheiro tem nessa conta? O garoto respirou fundo, não sorriu. Seus olhos não brilharam. Ele não demonstrou ganância. Não, ele disse. Eu só sei o que meu avô me disse ontem à noite antes de dormir. Se o dinheiro for abundante, o coração deve ser ainda maior. Alguns baixaram o olhar envergonhados, sem saber por quê. A sabedoria simples da criança expôs sua própria vacuidade. Logo depois, a porta se abriu abruptamente. O gerente reapareceu, agora completamente transformado, com uma expressão séria, um tom respeitoso e não mais arrogante. Seu paletó estava agora abotoado, e ele fez uma reverência quase imperceptível. Liam, por favor, você me acompanharia até a sala privada? Uma sala privada? Repetiu alguém incrédulo. Para uma criança? Mas o gerente respondeu, olhando fixamente para todos. Ninguém aqui tem o direito de rir deste garoto. E acreditem, nenhum de vocês tem o que ele tem. O clima havia mudado completamente. Não era mais apenas curiosidade, era reverência. Liam apertou a pasta mais forte contra si. Ele não moveu os pés imediatamente. Mamãe pode entrar comigo? O gerente sorriu sem ironia. Claro! Onde ela está? Liam baixou a cabeça. Ela está trabalhando agora, não pôde vir, mas eu vim porque prometi. O superintendente apareceu atrás do gerente, com uma expressão grave e respeitosa. Ele exalava uma autoridade que silenciou a sala instantaneamente. Já que sua mãe não está aqui, estaremos ao seu lado. Porque hoje, Liam, o mundo precisa te tratar como seu avô queria. O garoto respirou fundo e, pela primeira vez desde que entrou, parecia prestes a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Alguém estava finalmente o levando a sério. Tudo bem, eu estou pronto. E ele foi. A porta de vidro da sala se fechou atrás dele. E ninguém lá fora sabia que aquela criança não estava apenas prestes a ver um número. Eles não imaginavam que por trás daquelas paredes o destino de toda uma dinastia seria decidido. A sala privada era pequena, mas elegante, com uma mesa de madeira clara, 2 cadeiras, uma luminária acesa que emitia uma luz quente e um monitor conectado à central interna do banco. Não havia luxos supérfluos, mas havia silêncio. Um silêncio profundo e respeitoso. O gerente fechou a porta com cuidado. Ao contrário de como ele havia entrado minutos antes, ele não queria que ninguém lá fora ouvisse nada, nenhum som, nenhuma respiração, nenhuma emoção. O superintendente apontou para a cadeira. Liam, você pode se sentar aqui. Não se preocupe, nada vai te machucar. O garoto sentou-se lentamente, os pés balançando por não alcançarem o chão. Ele colocou a pasta transparente sobre a mesa, como se estivesse depositando um tesouro. O único objeto que ele guardava da pessoa em quem mais confiava. Nesta pasta, ele disse calmamente ao superintendente, estão os documentos do homem que amava muito vocês, e hoje chegou o dia de cumprir a vontade dele. Liam engoliu em seco, prendendo a respiração por alguns segundos. O senhor conhecia meu avô? Perguntou ele com esperança nos olhos. O superintendente hesitou por um momento, olhou para o retrato de um antigo fundador na parede e respondeu gentilmente. Não pessoalmente, mas eu conheço a história dele e sei que ele não deixou nada disso ao acaso. Ele era um homem de grande visão. Liam baixou o olhar. Seu avô era seu herói, seu refúgio, seu melhor amigo. Ele não tinha uma mansão, um carro de luxo ou um relógio caro, mas tinha sua palavra, sua honra e um olhar que o confortava. Podemos abrir a pasta? Perguntou o gerente, pedindo permissão. Liam assentiu.
O gerente abriu a pasta com cuidado, tirando 3 itens. Uma folha de papel oficial, dobrada em 3. Uma carta escrita à mão. Uma pequena chave dourada que brilhava na luz da luminária. Quando Liam viu a carta, ele sentiu uma dor profunda no coração. Era a caligrafia de seu avô. Ele a reconheceria mesmo de olhos fechados. Era a mesma letra que aparecia nos bilhetes no armário, na oração na geladeira e no poema sobre a esperança que ele guardava debaixo do travesseiro. Você pode lê-lo se quiser, disse o superintendente. Liam levantou a carta com as 2 mãos, o papel áspero e familiar. Ele respirou fundo e começou lentamente. Meu amado neto, se você está lendo isso, é porque eu já me fui. Não chore. Eu prometi estar com você até o último dia da minha vida. E eu cumpri minha promessa. Agora eu preciso que você cumpra o que eu te pedi. Nunca se envergonhe de quem você é. O mundo tenta medir o valor com dinheiro. Eu medi o seu com caráter. Se o seu dinheiro for grande, que o seu coração seja ainda maior. Os olhos de Liam se encheram de lágrimas, mas ele não parou de ler. Você não nasceu para ser humilhado. Você não nasceu para se esconder. Você nasceu para decidir seu próprio caminho. Eu deixei algo para garantir isso, mas o verdadeiro valor não está na quantia. A carta tremeu nas mãos do garoto. O superintendente esperou pacientemente e então disse gentilmente: Liam, agora precisamos acessar o sistema. Entendido? O garoto simplesmente assentiu. O gerente digitou o número da conta, o código de acesso e a permissão legal. Em seguida, ele digitou o nome completo do avô, Arthur William Miller, e então confirmou a autorização, incluindo a certidão de nascimento de Liam. A tela carregou. Inicialmente, apenas arquivos apareceram. Depois, vários códigos de ativos, fundos e dados de transações. Finalmente, a linha final apareceu. Saldo total disponível após a transferência pelo herdeiro. Uma barra cinza apareceu, mas o número permaneceu oculto. Aguardando um comando final, leu o gerente, respirando fundo, a mão firmemente agarrada ao mouse. Antes de eu te revelar, Liam, eu preciso te fazer uma pergunta importante. O garoto secou as lágrimas com o dorso da mão. Pergunte. Você entende que cada decisão que você tomar a partir de agora pode mudar sua vida para sempre? Liam hesitou um pouco, mas respondeu com firmeza. Eu entendo. Meu avô me preparou para isso. O superintendente observou a criança e acrescentou: Resta apenas um último passo. Precisamos confirmar verbalmente que você realmente deseja consultar seu saldo agora, sem a presença de um parente adulto. Você tem certeza? Liam olhou para as próprias mãos, olhou para a carta e olhou para a chave dourada. Ele sabia que se não perguntasse agora, talvez nunca mais tivesse a coragem. Então, ele respondeu: Eu quero ver. O gerente clicou. A tela começou a se revelar lentamente. Primeiro, 2 palavras apareceram: ativos consolidados. Em seguida, uma sequência de dígitos começou a carregar. Uma quantia grande, maior do que qualquer um na sala havia imaginado. Mas antes que o total aparecesse, o sistema piscou. Tudo congelou por um segundo. Todos prenderam a respiração. Liam não piscou. E enquanto o dígito finalmente começava a aparecer, alguém bateu com força na porta e uma voz gritou de fora: Abram imediatamente! Eu preciso falar com ele! Os olhos do superintendente se arregalaram. Quem está aí? A voz respondeu desesperadamente, quase chorando e cheia de pânico. Eu sou a mãe dele. Não o deixem ver isso sozinho. A porta foi quase arrancada das dobradiças quando ela bateu uma segunda vez. Abram, por favor. Sua voz tremia, como se ela tivesse corrido por quilômetros. O superintendente respirou fundo, sinalizou para o gerente e abriu a porta com cuidado. Sarah Miller, a mãe de Liam, entrou ofegante,
com lágrimas escorrendo pelo rosto e o avental do seu trabalho de garçonete ainda amarrado na cintura, como se tivesse largado o trabalho no meio do expediente. Seu cabelo, preso às pressas, denunciava que ela nem sequer tivera tempo de se arrumar. Ela correu até a criança, abraçando-o tão forte como se tivesse encontrado alguém que estava desaparecido há anos. Liam estava sem palavras. Ele não entendia por que sua mãe estava tão desesperada. "Mamãe, o que aconteceu? Eu estou bem." Ela o segurou pelos ombros, olhando em seus olhos, como se procurasse por uma ferida invisível. Você não poderia ter visto isso sozinho, poderia? Você não entende?" O superintendente tentou intervir calmamente. "Senhora Miller, seu filho está seguro. Estamos apenas seguindo o protocolo. Ele tem plenos direitos sobre a herança que seu avô deixou." "Eu sei", ela interrompeu com a voz embargada. "Eu sei o que o avô dele deixou, mas o senhor não sabe o resto. O senhor não conhece o peso que isso acarreta." Liam franziu a testa. "Mamãe, você está me assustando." Sarah esfregou os olhos, tentando se recompor. Ela nunca parecia fraca. Ela nunca chorava. Ela sempre resolvia tudo sozinha. Mas naquele momento, era como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Ela se sentou, respirou fundo e disse: "Antes que você veja aquele número, você precisa saber de algo que guardei para mim por 10 anos. Algo que eu teria te contado antes, se eu pudesse voltar no tempo." O superintendente manteve distância, por respeito, mas sua atenção estava aguçada. Liam estava confuso, inquieto. "Mamãe, o que há de tão ruim nisso?" Sarah olhou para a carta do avô que estava sobre a mesa. A mesma carta que ela havia proibido a criança de abrir antes da hora marcada. A mesma carta que ela própria não teve coragem de ler completamente. Com as mãos trêmulas, ela falou devagar: "Liam, seu avô não deixou apenas dinheiro." Os olhos do garoto se arregalaram. "Como assim?" Sarah respirou fundo, tentando reunir coragem. "Ele deixou uma responsabilidade, um perigo também. E eu tentei te proteger disso, sua vida inteira." Liam se perdeu ainda mais. "Perigo? De quê?" Sarah engoliu em seco. "Filho, a razão pela qual você cresceu sem pai tem a ver com esse dinheiro." Silêncio absoluto. Nem mesmo o ar-condicionado fazia barulho. O superintendente se inclinou lentamente sobre a mesa. "Madame, isso é sério. A senhora precisa se explicar." Sarah levou a mão ao peito, como se estivesse tentando segurar seu coração. O pai de Liam não foi embora por vontade própria. Ele desapareceu depois de descobrir o que o pai dele, o avô de Liam, realmente possuía. Liam perdeu toda a cor do rosto. "Desapareceu? Como?" Sarah hesitou, respondendo: "Ele descobriu que a fortuna que o pai dele o deixaria não era tão simples quanto parecia. Havia pessoas que a queriam, pessoas poderosas, que não aceitavam que o avô dele deixasse tudo para o neto." O superintendente afundou na cadeira. "A senhora está dizendo que isso não é apenas uma herança?" "É mais do que isso", ela confirmou. "É um acerto de contas que nunca terminou." Liam fechou a mão lentamente sobre a carta. Ele sempre pensou que seu pai tinha ido embora porque não suportava a pobreza, que ele tinha abandonado sua família. Agora, ele descobria que as coisas eram muito diferentes. "Mamãe, por que você nunca me contou?" Finalmente, as lágrimas caíram. "Porque eu queria que você tivesse uma infância, meu filho. É só isso. Eu não queria que você vivesse olhando constantemente por cima do ombro, como seu pai fazia." O superintendente trocou um olhar preocupado com o gerente. "Senhora Miller, isso representa algum risco para vocês aqui e agora?" Ela assentiu. "Se a quantia for tão grande quanto eu imagino, sim, representa. E eu não quero que meu filho descubra isso sozinho." Liam olhou para a tela do computador,
que estava pela metade. O dígito gigantesco ainda não estava totalmente revelado. Parecia um monstro adormecido, prestes a acordar. Ele respirou fundo. Mamãe, eu preciso ver. O vovô deixou para mim. Ele confiou em mim. Eu não posso fugir. Sarah acariciou o rosto do filho com uma mistura de ternura e pavor. Eu sei, meu filho, e é por isso que eu vou ficar ao seu lado agora e para sempre. Em seguida, o superintendente voltou ao seu lugar. Podemos continuar? Sarah apertou a mão do filho. Podemos. O gerente se aproximou da tela, colocando o cursor sobre o botão final. Liam, se eu clicar, o total aparecerá, e a partir de agora, nada mais será igual. Você tem certeza? O garoto respirou fundo e respondeu firmemente. Eu tenho. O gerente clicou. A tela começou a revelar um dígito absurdo, que crescia sem fim. Os zeros se alinhavam como uma corrente interminável. Sarah levou a mão à boca, chocada. No entanto, antes que o número pudesse ser totalmente assimilado, a porta que estava entreaberta foi subitamente empurrada, e um homem grande, com aparência assustada, entrou ofegante, gritando: Parem! Não mostrem o saldo! Sarah se virou lentamente, sua voz quase inaudível. Não pode ser. Liam sentiu suas pernas quase cederem, porque o homem que estava na frente deles era o único que ele pensava estar morto. Toda a sala ficou em silêncio. O superintendente deu um passo para trás, sem perceber. O gerente ficou paralisado, a mão ainda perto do teclado. A mãe de Liam demorou alguns segundos para voltar a respirar. O homem parado na porta estava pálido, assustado, com o peito se movendo violentamente, como se tivesse corrido por muito tempo. Sua barba por fazer denunciava as noites sem dormir. Suas roupas simples e desgastadas sugeriam que ele não pertencia àquele lugar cheio de ar-condicionado, mármore e portas automáticas. No entanto, seus olhos contavam toda uma história de sofrimento e privação. Não mostrem o saldo, por favor, ele repetiu agora em voz mais baixa, quase como um apelo desesperado. Liam estava paralisado. Seu corpo não reagia, mas seus olhos reconheciam algo familiar, mesmo sem entender como. Sarah levou a mão ao peito, sentindo o chão girar. Eu não posso acreditar. Ela gaguejou, enquanto as lágrimas voltavam. O homem olhou para ela primeiro, depois olhou para Liam, e quando seus olhares se cruzaram, um silêncio desconfortável e denso preencheu o espaço. Era como se fossem os únicos ali. O homem deu um passo lento, mais um, e parou a 3 passos da criança. Liam, ele perguntou, quase chorando. O garoto engoliu em seco. Como você sabe meu nome? Sarah tentou falar, mas nenhum som saiu. As lágrimas escorriam incontrolavelmente pelo seu rosto. O homem fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, como se estivesse reprimindo uma dor que havia carregado por anos. Quando os abriu, disse com a voz embargada: Porque eu sou o seu pai. Liam sentiu suas pernas ficarem moles. A terra parecia se afastar dele. Ele procurou por algo para se segurar, mas encontrou apenas seu próprio medo. Meu pai? Ele perguntou lentamente, como se a palavra fosse estranha. O homem assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Seu nome era James. James Miller. Eu nunca te deixei, filho. Nunca. E eu sei que você cresceu acreditando nisso, mas não foi assim. Sarah cobriu o rosto com as 2 mãos. O superintendente olhou preocupado para a segurança, incerto se deveria intervir. O gerente não sabia se desligava o computador ou chamava alguém. Liam sentiu tudo de uma vez: raiva, alívio, curiosidade, desconfiança, saudade. Mesmo sem saber se podia sentir saudade de alguém de quem não se lembrava totalmente. Ele respirou fundo, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: Se você é meu pai, por que desapareceu? O homem baixou a cabeça, como se aquela pergunta tivesse atravessado seu peito.
Ele começou a dizer, mas sua voz falhou. Ele respirou fundo, tentando novamente. Eles me ameaçaram. Eu não podia ficar. Eu não podia te arriscar. Seu avô sabia. É por isso que ele fez o que fez. O dinheiro não era o preço, era a razão do perigo. Sarah limpou as bochechas, finalmente conseguindo falar. Você deveria ter confiado em mim, James. Nós deveríamos ter passado por isso juntos. Ela disse com dor, não com ódio. Ele se virou para ela, com o rosto abatido. Eu tentei voltar, Sarah. Por anos eu procurei um caminho seguro, mas nunca encontrei. Eu só soube que meu pai havia morrido quando fui procurá-lo, e percebi que o tempo havia acabado. Eu vim para cá hoje porque ouvi que o saldo seria mostrado. Se aquele número aparecer, pessoas perigosas podem procurar o proprietário. Eu não posso permitir que meu filho corra o mesmo risco que eu. Liam respirou fundo, segurando as lágrimas. Eu só queria verificar meu saldo. Ele disse baixinho, quase em um sussurro. Mas agora eu não sei se quero. O pai se aproximou lentamente, colocando a mão no ombro do garoto. Era uma mão pesada e quente. Liam, o saldo pode mudar sua vida, mas também pode bagunçar tudo. A única coisa que realmente importa agora é a verdade. O garoto encarou a tela, a barra de carregamento congelada, sentindo-se sozinho diante de uma decisão que nenhum adulto ali teria a coragem de tomar. O superintendente pigarreou, tentando parecer profissional, embora a situação estivesse completamente fora de controle. Senhor, se o senhor é realmente o pai de Liam, precisamos confirmar sua identidade. Mas antes, eu preciso saber se você deseja prosseguir ou se quer interromper o processo de consulta de saldo. A atmosfera ficou pesada. Todos esperavam a resposta do garoto, incluindo o seu próprio pai. Então, Liam olhou para a mãe e perguntou baixinho. Mamãe, o que eu devo fazer? Sarah enxugou as lágrimas, respirou fundo e respondeu com uma voz cheia de amor. Filho, neste momento você não precisa decidir sobre o dinheiro, mas você precisa escolher quem você é e quem você quer ser a partir de agora. O garoto olhou para o pai, depois para a tela e depois para a carta. Ele disse, antes de eu decidir, eu quero ouvir tudo. A verdade completa, desde o início, sem segredos. O pai respirou fundo, assentiu lentamente e sussurrou. Então, agora é o momento. Ele puxou uma cadeira, sentou-se na frente do filho e se preparou. Mas antes que ele pudesse falar, a porta se abriu novamente e uma mulher de rosto sério, em trajes formais e com uma maleta preta na mão, entrou. Suponho que cheguei exatamente na hora certa, ela disse. Todos se viraram imediatamente. A mulher entrou com um passo firme, o olhar direto, sem demonstrar medo ou surpresa. Ela parecia acostumada a lidar com momentos difíceis, como alguém que traz notícias que mudam vidas. Ela fechou a porta lentamente, como se quisesse deixar do lado de fora tudo o que não pertencia àquele momento. Bom dia, ela disse calmamente. Eu sou Eleanor Vance. Eu era a advogada do avô de Liam, muito antes de sua morte. A mãe levantou a cabeça imediatamente, surpresa. O garoto ouvia atentamente. O pai engoliu em seco, visivelmente abalado. A advogada observou o ambiente por alguns segundos. Avaliando tudo. A tela do computador congelada, a expressão nervosa em cada um de seus rostos e a tensão no ar que podia ser sentida como um vento frio. Eu vim porque recebi uma notificação do sistema interno do banco, informando que vocês iniciaram o acesso ao saldo, ela explicou. Isso significa que as seguintes instruções devem ser lidas agora, antes da liberação final. O gerente levantou a mão, confuso. Mas, senhora advogada, ainda não concluímos a confirmação de dados. Ela fez um breve gesto com a mão. Não se preocupe. O testamento não depende da aprovação do banco. Ele já é oficial. Vocês só precisam ouvir o resto. Liam a olhou com curiosidade. E o resto?
Há mais alguma coisa? A advogada não pediu permissão. Ela abriu a maleta, pegou um envelope grosso e o colocou sobre a mesa. Ele parecia antigo, mas estava muito bem preservado. Sim, Liam, seu avô deixou mais do que dinheiro. Ele deixou uma declaração e ela só poderia ser lida quando você tentasse consultar seu saldo pela primeira vez. O pai respirou fundo, nervoso, como se soubesse o que estava por vir, mas esperasse estar errado. Senhora Vance, ele chamou, ligeiramente trêmulo. A senhora tem certeza de que isso é necessário agora? Ela o olhou fixamente. Foi uma ordem de seu pai, e ele não dava ordens sem motivo. Liam observava tudo com o coração acelerado. Ele não conseguia explicar, mas sentia que aquela mulher era a chave para tudo o que havia permanecido oculto por anos. O garoto puxou uma cadeira, sentou-se lentamente e disse: "O senhor poderia ler, por favor? Eu quero saber o que ele queria me dizer." A advogada assentiu e tirou do envelope uma folha escrita à mão, com uma caligrafia firme, bonita e limpa, como se o avô tivesse ensaiado por dias o que diria. Ela respirou fundo, abriu a carta e começou. "Meu querido neto, se você está ouvindo esta mensagem, é porque você cresceu e porque procurou seu saldo. Mas antes do número, você precisa conhecer sua história. A verdade nunca foi escondida para te machucar, mas sim para te salvar." Liam apertou firmemente o braço da cadeira. A mãe levou os dedos à boca. O pai baixou a cabeça, prestes a chorar. A advogada continuou. "Quando seu pai desapareceu, não foi porque ele queria deixar a família. Eles o estavam perseguindo. Havia pessoas perigosas por perto que queriam algo que eles pensavam que possuíamos. O código para um dinheiro que não lhes pertencia. Ele foi embora para te proteger. Ele te salvou, mesmo que para isso fosse odiado." A mãe começou a chorar baixinho. Não era tristeza, mas uma mistura de alívio e culpa. Liam olhou para o pai com outros olhos. A advogada manteve o tom firme. "E se o saldo está sendo consultado agora, significa que agora há segurança suficiente para que a verdade venha à tona. Mas, que fique claro, Liam, o dinheiro não é o preço. É simplesmente a prova de que ninguém conseguiu destruir o que pertencia à nossa família." A advogada fez uma breve pausa, virando a página. "Agora, meu neto, ouça com atenção. Este dinheiro só será entregue se você escolher o final. Sim, há opções. E só você decide como será sua vida a partir de agora." Os olhos de Liam se arregalaram. "Duas opções?" ele perguntou baixinho. A advogada assentiu com uma expressão séria. "E não se trata de ficar rico ou pobre, trata-se de destino." Ela colocou o envelope sobre a mesa. Os três o encararam, como se fosse perigoso até mesmo tocar. Então, ela acrescentou: "Sua decisão implica muito mais do que apenas dinheiro, e antes de eu revelar quais são as opções, eu preciso dizer que o avô deixou uma gravação final salva no sistema do banco para ser exibida. Agora." O gerente engoliu em seco. "Uma gravação?" "Sim, e ela só pode ser exibida se o pai, a mãe e Liam estiverem presentes. Exatamente como vocês estão agora." Todos ficaram paralisados. Era como se o avô ainda estivesse ali, controlando o destino, mesmo após a morte. A advogada então se virou para o gerente e disse firmemente: "Por favor, abra o arquivo Testamento em Vídeo, estágio final." O homem digitou com as mãos trêmulas. A tela ficou preta e uma voz grave, lenta e emocionante soou: "Se vocês estão ouvindo isso, sentem-se. O que eu vou dizer muda tudo." A tela permaneceu completamente preta por alguns segundos. Liam apertou as mãos entre as pernas, como se estivesse tentando segurar seu coração. A mãe baixou a cabeça, preparando-se para o pior. O pai respirou fundo, como se estivesse enfrentando um passado que nunca pôde enterrar. Então,
a imagem finalmente apareceu. O avô Arthur, sentado em uma poltrona simples, com roupas comuns, sem relógio caro, sem mansão ao fundo, apenas uma luz fraca iluminando seu rosto. Ele estava mais magro do que nas fotos, mas com um olhar cheio de verdade. O mesmo olhar que Liam tinha. Ele começou a falar, como se estivesse vivo naquele momento. Se vocês estão me vendo, é porque meu neto já tem idade suficiente para entender a verdade. E meu filho não precisa mais fugir. O pai fechou os olhos e engoliu em seco. A voz continuou, sem raiva, sem gritos, mas com um peso impossível de ignorar. Eu nunca quis que ninguém aqui fosse escravo do dinheiro. Ele pode comprar muitas coisas, mas destrói ainda mais se cair em mãos erradas. E vocês já viram isso. Meu filho, sinto muito por não ter te visto crescer, Liam. Eu orei para que você fosse protegido, mas nunca para que você fosse como nós. Você é diferente. Você é a parte boa desta família, e é por isso que só você pode escolher. A mãe chorava baixinho. O pai tremia com o rosto vermelho, segurando o orgulho ferido e as lágrimas. Então, o avô levantou algo na mão, um pequeno cartão com um código no verso. Este cartão abre o cofre final. Nele, há um envelope que contém a sua decisão. Mas primeiro, eu preciso que você ouça atentamente o que você está escolhendo. Ele levantou um dedo como um professor dando uma lição lentamente. Primeira opção. Você pode receber o valor total. Você será milionário, mesmo sendo uma criança, mas nunca mais terá uma vida normal. Muitas pessoas tentarão se aproximar de você, se aproveitar de você, te enganar. Você ganhará dinheiro e talvez perca a paz. Segunda opção. O dinheiro será investido secretamente. Você só poderá acessá-lo quando tiver 21 anos, mas com proteção, monitoramento, orientação e maturidade, para que você não seja uma presa fácil. Tudo é legal e seguro. Liam estava paralisado. O avô respirou fundo novamente. Terceira opção. Você pode recusar o dinheiro. Isso te libertaria de tudo o que esta herança acarreta. Te libertaria dos erros da nossa família e dos olhares que sempre monitoram o que não lhes pertence. Os olhos do garoto se arregalaram. 3 opções, nenhuma simples. Então o avô virou-se para o lado, respirou fundo e acrescentou: mas antes de escolher, você precisa ouvir quem nunca teve voz, o seu pai. A mãe levou a mão à boca. O pai baixou a cabeça, derrotado. No vídeo, James apareceu agora, sentado em um carro, falando rapidamente, ainda mais magro, com olhos cansados, olhando ao redor com medo. Uma gravação do passado. Filho, se você estiver vendo isso algum dia, você precisa saber que eu nunca te deixei. Eu desapareci porque eles estavam tentando me usar para roubar o dinheiro do seu avô. Eu me evaporei para te salvar. O que me disseram naquele dia foi que eu sumisse, ou eles iriam te destruir. Eu escolhi sumir porque te amo mais do que a minha própria vida. Sua voz falhou no final. Desta vez, a mãe realmente soluçou. O garoto começou a chorar sozinho, silenciosamente, tentando em vão segurar as lágrimas. O pai no vídeo finalizou: se um dia você me perdoar, eu já ganhei mais do que qualquer fortuna. A tela ficou preta. A sala permaneceu em silêncio. Ninguém respirava. Então, o gerente perguntou baixinho, quase sussurrando: Liam, você quer continuar? O garoto secou as lágrimas com o dorso da mão. Ele parecia pequeno na cadeira, mas por dentro era gigantesco. Eu quero, ele respondeu firmemente. A advogada apenas assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Então, chegou o momento de escolher, ela disse. E só você pode falar agora. Liam apoiou as mãos na mesa, respirou fundo e fechou os olhos. A sala parecia menor do que antes. O ar parecia pesado. Cada segundo parecia um ano inteiro. Liam manteve os olhos fechados por alguns segundos,
respirando fundo, como se estivesse falando com alguém dentro de si. Ele não era um adulto, não tinha diploma universitário, não era empresário nem consultor, mas tinha algo que muitos adultos já haviam perdido: a pureza da consciência. Quando abriu os olhos, ele não tremia mais. Ele havia decidido. A advogada, o gerente, o pai e a mãe esperavam, como se estivessem diante de um juiz supremo. "Posso falar?" perguntou o garoto educadamente. O gerente assentiu. "Claro, a decisão é sua." Liam olhou para o pai primeiro. Ele não o olhou com raiva ou censura. Parecia que ele estava tentando entender o que ainda não conhecia. "Quando cheguei aqui, eu pensei que queria dinheiro", ele disse. "Porque todo mundo fala sobre isso. Porque parece que só quem tem dinheiro é importante." A mãe chorava baixinho. O pai o olhou como se nunca tivesse visto seu próprio filho com tanta clareza antes. "Mas agora, eu entendo que o dinheiro não faz você ser quem você é. Ele apenas mostra quem você já é. E eu ainda estou crescendo. Eu nem sei quem eu serei." Ele se dirigiu à advogada, depois ao gerente. "Se eu tivesse esse dinheiro agora, as pessoas tentariam me comprar. Elas me seguiriam, me tratariam de forma diferente. Eu me tornaria um alvo, não uma pessoa." Ele respirou fundo com a calma de um homem adulto. "Então, eu não quero ser rico agora. Eu quero ser uma criança primeiro." Um silêncio bonito e genuíno. O gerente se inclinou para a frente. "Então, qual é a sua decisão?" Os olhos de Liam brilhavam, mas sem hesitar. "Eu escolho a segunda opção. Investido, escondido, protegido. Eu só vou interferir quando tiver a maturidade de um adulto." A advogada ajeitou os óculos, visivelmente emocionada. "Essa é uma decisão extremamente sábia, Liam." Mas o garoto continuou, olhando para os adultos como se estivesse dando conselhos ao mundo. "Eu não quero crescer rápido. Eu não quero ser famoso. Eu não quero ter que aturar ninguém. Eu quero aprender, ter amigos normais, brincar, cometer erros, aprender, sem que as pessoas tentem comprar meu sorriso." A mãe começou a chorar mais intensamente, mas agora era um choro de alívio. Então veio a reviravolta inesperada. "Mas", disse Liam, levantando o dedo indicador, "há um pedido." Todos o encararam. "Eu quero que uma parte do dinheiro seja usada agora, mas não para mim." O gerente arregalou os olhos, confuso. "Por quê, Liam?" E ele respondeu com a simplicidade de uma criança e a sabedoria de alguém que viveu 1000 anos. "Para ajudar outras crianças que nunca tiveram uma chance. Uma criança que vai dormir com fome, cuja escola não é boa. Ninguém pergunta como ela está, que acredita que nasceu para perder." A mãe levou a mão à boca. O pai fechou os olhos, sentindo-se esmagado por dentro. A advogada levou a mão ao peito. O gerente teve que respirar fundo. Liam, um garoto de 10 anos, acrescentou: "Eu quero que uma parte desse dinheiro se torne oportunidade para aqueles que nasceram invisíveis, porque ninguém merece estar sozinho no início da vida." Ninguém tirou uma foto, ninguém aplaudiu, ninguém gravou um vídeo, mas aquele momento ficou na memória como um dos dias mais bonitos que aquele banco já havia visto. A advogada perguntou com a voz trêmula: "E quantos por cento você gostaria de doar?" Ele sorriu com genuína simplicidade. "O suficiente para mudar muitas histórias, mas não o suficiente para acabar com a minha." E todos entenderam. Para um gênio precoce, seria ótimo. Para um empresário, é estratégico. Para um adulto ferido, impossível. Mas para uma criança com uma alma pura, simples. O gerente fechou seu laptop, limpando discretamente o canto do olho e disse: "A partir de hoje, Liam, além de herdeiro, você também se torna o fundador." Os olhos de Liam se arregalaram. "Fundador de quê?" O gerente respondeu com um leve sorriso. "Da Fundação Arthur and Liam, para crianças que merecem um amanhã."
A mãe abraçou o filho pela primeira vez, sem medo de machucá-lo. O pai se aproximou lentamente, como alguém que retorna de um exílio emocional. Ajoelhou-se na frente do filho e disse com a voz embargada pela verdade: Filho, nunca na minha vida senti tanto orgulho de alguém. Liam não se deixou seduzir pelo dinheiro. Ele abraçou o pai e isso valeu mais do que qualquer cofre. O banco estava em silêncio quando eles saíram. Não parecia mais o mesmo lugar onde minutos antes havia tensão, medo e a expectativa de um escândalo. Agora, a única coisa que se percebia era respeito, não pelo dinheiro, mas pela bondade na criança. Liam desceu as escadas lentamente, de mãos dadas com a mãe. O pai o seguia de perto, como se quisesse ter certeza de que nada de ruim aconteceria ao filho novamente, nem naquele lugar, nem em sua própria casa. Lá fora, a noite estava fresca e o vento soprava suavemente, como se o mundo estivesse expulsando o ar velho para dar espaço a um novo capítulo. Você quer sair para comer alguma coisa? Perguntou a mãe. Liam pensou por alguns segundos. Antes, ele teria pedido um hambúrguer, uma pizza, um milkshake, um sorvete, tudo o que uma criança pediria com o coração. Mas agora, sem conseguir explicar, algo estava diferente nele. Isso pode esperar, ele respondeu. Eu quero ir para casa primeiro. Os pais trocaram olhares. Nunca antes eles o tinham ouvido falar assim. Sem medo, sem pressa, apenas com paz. Eles entraram no carro. A cidade parecia diferente, embora fosse a mesma cidade. Quando o carro parou na frente da porta, o pai desligou o motor e se virou para o filho. Filho, eu preciso te pedir perdão. Liam olhou para ele calmamente. Perdão? Por quê? O homem levou alguns segundos para encontrar a coragem. E quando a encontrou, não era perfeita, mas era verdadeira. Eu queria que você fosse o que eu sonhava, e esqueci de perguntar o que você queria ser. Eu te sobrecarreguei com o meu desaparecimento. A mãe respirou fundo, segurando a emoção. Liam balançou a cabeça com uma maturidade que desmentia seus 10 anos. Está tudo bem, papai. Agora podemos começar do jeito certo. Eles entraram na casa. Liam estava cansado, mas não era uma fadiga física. Era o peso de expor sua própria alma ao mundo pela primeira vez. Ele foi para o quarto, fechou a porta e sentou-se na cama. Ele pegou a caixa de seu avô, que estava aberta desde o momento em que tudo começou. Dentro, além dos documentos bancários, havia uma foto antiga do avô com uma criança desconhecida ao lado. Provavelmente seu pai, quando era pequeno. Do fundo da caixa caiu um envelope menor. Liam o pegou. Era outra carta de seu avô. Endereço do destinatário. Para Liam, leia apenas quando entender o valor de tudo. O garoto sentiu seu corpo inteiro tremer. Parecia que a carta sabia exatamente qual era o dia. Ele a abriu com cuidado. A caligrafia era firme, como escrita com a alma, e dizia: Meu pequeno Liam, se você está lendo isso, é porque você entende que a vida é mais do que posses. Não deixe o dinheiro definir quem você é. Use-o apenas quando souber como salvar o que ninguém pode comprar: caráter, coragem e compaixão. Liam fechou os olhos por alguns segundos. No papel, continuava: E se o mundo parecer pesado, lembre-se, um coração que ajuda vale mais do que uma mão que pega. As palavras pareciam ganhar vida, como se seu avô estivesse ali, bem ao seu lado. Finalmente, havia uma frase escrita com mais ênfase: Riqueza é apenas uma ferramenta. O verdadeiro milionário é aquele que sabe por quem ele vive. O garoto sorriu lentamente. Não um sorriso externo, mas interno. Ele se levantou da cama, abriu a gaveta da escrivaninha e guardou a carta, como se estivesse armazenando o futuro em um cofre. Em seguida, pegou uma folha de papel em branco, sentou-se e começou a escrever. Projeto 1.
Minha primeira missão: encontrar crianças perto da minha cidade que precisem de ajuda real e imediata. Abaixo, ele escreveu: E eu vou olhar nos olhos de cada uma delas. Liam não queria ser rico, ele queria ser útil. Na sala de estar, o pai e a mãe conversavam em voz baixa pela primeira vez, sem brigar, sem repreender, sem competir para ver quem estava certo. Eles falavam sobre o futuro, não sobre vergonha ou medo. Quando Liam saiu do quarto, o pai quase pulou de susto. Está tudo bem, filho? Liam sorriu. Tudo. Eu só preciso de 3 coisas, papai. Quais? Um caderno, uma caneta e alguém que acredite em mim. O pai engoliu em seco. Você já tem tudo isso. E além disso, você tem uma família. Liam se aproximou, colocou o caderno na mesa e disse: Eu quero começar algo grande, mas primeiro algo pequeno. Eu quero ajudar uma criança antes de poder ajudar o mundo inteiro. Você pode me ajudar a encontrar a primeira? O pai respirou fundo e respondeu, segurando as lágrimas: Eu vou te ajudar a encontrar todas elas. E esse foi o momento em que o pai finalmente entendeu. Ele não havia perdido o filho, ele o havia acabado de ganhar. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. Não havia gritos e correria, nem a atmosfera pesada do passado. Foi a primeira vez que o pai bateu na porta do quarto, e em vez de simplesmente entrar e falar, ele entrou e perguntou: Eu posso? Liam sorriu levemente. Sim, papai. O homem entrou devagar, carregando uma sacola com algo dentro. Eu te trouxe algo. Eu acho que chegou a hora. Era uma mochila nova, simples e preta, sem marca-cara, mas com um significado. Isso é para quando você for ajudar alguém, disse o pai. Toda missão precisa de uma mochila. Liam a colocou nas costas e riu baixinho. Agora eu realmente pareço um super-herói de verdade. O pai respondeu: Você não parece. Você é um. A mãe apareceu logo depois com a mesa de café da manhã posta. Algo que não acontecia há anos. Torradas, frutas, chocolate quente e um bilhete no centro. A maior riqueza que existe é o que fazemos com o que sentimos. Liam leu, respirou e falou: Depois do café, eu quero sair e procurar alguém que precise de ajuda. Os pais concordaram, mas antes de saírem, Liam foi até o corredor, onde pendia uma foto de seu avô com um grande sorriso. O sorriso de alguém que havia entendido a vida. Ele colocou a mão na moldura e disse baixinho: Obrigado, vovô, eu vou te honrar. Quando ele saiu para a rua, o mundo parecia maior, mais vivo, cheio de possibilidades. Enquanto caminhavam, o pai perguntou: Como vamos encontrar esta primeira criança? Liam respondeu sem pensar: A vida te mostra, se você procurar no lugar certo. E provou isso. Na praça, uma garotinha estava sentada em um banco, com seu uniforme escolar rasgado e seu caderno antigo no colo. Ela folheava as páginas lentamente, como se estivesse tentando entender uma tarefa, mas não tinha uma caneta. Liam se aproximou. Olá, como você está? Ele disse, sorrindo. A garota levantou o olhar lentamente, não acostumada a receber atenção. Olá, eu estou tentando fazer minha lição de casa, mas não tenho uma caneta e não posso ir para casa hoje porque não tem ninguém lá agora. Liam olhou para os pais. Ele não pediu por nada sensacional. Ele não dramatizou a situação. Ele não sentiu pena. Ele demonstrou empatia. Ele tirou da mochila o primeiro item que havia embalado naquela manhã. Um estojo novo com canetas, borracha e apontador. Aqui, por favor. Agora você pode terminar, ele disse. A garota segurou com as 2 mãos, não acreditando. É de verdade? Claro que é, mas há uma condição, disse Liam com voz firme e madura. A garota engoliu em seco. Qual? Liam sorriu levemente. Quando você crescer, ajude alguém também. A garota assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Pai e mãe observavam tudo de longe, segurando as lágrimas,
Não por causa do dinheiro, mas por causa do homem que seu filho estava se tornando. Enquanto voltavam, o crepúsculo quase chegando, o pai colocou a mão no ombro do filho e disse: Agora eu entendo, Liam. Você não nasceu para ser apenas um milionário. Você nasceu para ser alguém que o mundo jamais esquecerá. Liam respirou fundo, sentindo o vento em seu rosto. O avô sempre dizia que o dinheiro só vale a pena se ajudar alguém a dormir melhor no final do dia. Esta noite, alguém dormiria melhor. E naquele momento, o pai percebeu. O dinheiro não mudou o garoto. O garoto mudou o significado do dinheiro. Ao chegar em casa, Liam voltou para seu caderno e escreveu no envelope: Projeto Herança, que se torna história. E na primeira linha: Os ricos não são aqueles que têm muito. Os ricos são aqueles que multiplicam o bem. Ele fechou o livro, colocou a caneta de lado e disse baixinho: Este foi o começo.